E agora é o momento máximo do nosso trabalho, é o momento da nossa palestra. E o responsável pela palestra de hoje, todos nós os conhecemos, que é o nosso querido Durval Ciampone. Praticamente o senhor Durval passou por quase todas as áreas aqui da nossa federação. Hoje ele é o nosso atual presidente. Para amanhã de hoje também estamos lançando a sua mais recente obra, Reprodução Assistida à Luz do Espiritismo, que ele estará logo depois do nosso trabalho autografando. Nesses 65 anos, Durval vai nos levar a uma viagem entre o tempo e o espaço, para que nós possamos saber com mais riqueza de detalhes, porque nós temos tantos espíritas jovens e outros que conheceram aqui a nossa federação quando era aquela simples casinha. Hoje é esse edifício monumental Allan Kardec. Durval então vai nos falar o que é esses 65 anos de expansão e fidelidade doutrinária. Vamos envolver o Sr. Durval com os nossos aplausos. Bom, queridos amigos, o nosso abraço fraterno, muito carinhoso a todos vocês. E, para começar, eu queria dizer o seguinte: o Departamento de Artes Cênicas, através de uma bela apresentação, em nome dos Espíritos, homenageou a Federação Espírita de São Paulo. Eu gostaria de agora, como homens, retribuir esta homenagem dos Espíritos com uma salva de palmas a todos eles e aos 65 anos da nossa Federação Espírita de São Paulo. Então, a todos os espíritos, a nossa paz, muito carinho a todos eles. Bem, nós vamos falar, podemos dizer, nossa palestra ou nossa apresentação vai dividir em 4 partes. A primeira delas, nós vamos falar da expansão da Federação Espírita de São Paulo. Na segunda parte, sobre fidelidade doutrinária. Terceira parte, nós vamos fazer uma homenagem específica ao nosso queridíssimo Dr. Arileques, e aqui representado por sua queridíssima esposa, Dona Cássia. E no final falar um pouquinho sobre o nosso livro Reprodução Assistida. O tempo, evidentemente, é curto. São 11 horas e 26 minutos e, de acordo com o programa, nós deveríamos terminado já há 1 minuto atrás. Por isto, vou pedir a paciência de vocês e o carinho para esta nossa mais rápida apresentação possível. Para ganhar tempo e não perder muito com devaneios, eu vou procurar ler a primeira e a segunda parte, porque assim nós abreviaremos, fica mais fácil. Então veja, 65 anos de expansão e fidelidade doutrinária. Primeira parte. Foi no dia 12 de julho de 1936 que foi fundada a Federação Espírita de São Paulo. Seu primeiro presidente foi o nosso querido Patrício Pinto de Miranda e o seu primeiro vice, o Dr. Augusto Militão Pacheco. A sede provisória da Federação Espírita de São Paulo foi lá na rua Barão de Paranapiacaba, número 7, onde era a sede da Associação Espírita São Pedro e São Paulo, um dos conjuntos que fundou a Federação. Em 1938, ou seja, praticamente 2 anos depois, a diretoria da Federação comprou esse terreno aqui da rua Maria Paula, onde era o número 140, por 40 contos de réis. Esses dados todos foram elaborados e levantados pelo professor Arileques naquele livro 60 anos de espiritismo, da história do espiritismo. Então, mas quando chegou em 38, a federação estava com dificuldade de pagamento e tinha as dívidas do terreno para pagar. E não conseguindo, houve um acordo patrimonial com a fusão da Associação Espírita São Pedro e São Paulo e a Sociedade Metapsíquica de São Paulo, com a federação, dando origem nessa fusão patrimonial àquilo que se denominou a Casa dos Espíritas do Brasil. Ainda em 1938,
já houve a segunda eleição da federação, porque naquele tempo o mandato dos presidentes eram de 2 anos. Então o nosso Patrício Pinto de Miranda, vencido o seu mandato, ele foi substituído pelo Dr. João Batista Pereira como presidente e pelo Américo Montagnini, que foi o seu segundo vice-presidente. Quando chegou em 1939, no dia 10 de dezembro de 39, o Dr. João Batista ele renunciou ao cargo e assumiu então o Américo Montagnini como presidente da federação naquele dia 10 de dezembro de 39. E o nosso Montagnini ficou na federação desde 1939 até no dia 29 de novembro de 1966. Ou seja, Montagnini foi presidente da federação por 27 anos seguidos. Ele era sempre reeleito. Naquele tempo não havia restrição estatutária para o mandato do presidente. Hoje o nosso estatuto estabelece que o prazo máximo seriam 3 eleições de 3 anos, ou seja, 9 anos, que é o prazo máximo de um presidente. Mas naquele estatuto daquela altura não havia essa possibilidade. Mas, estabelecidas essas primeiras bases da diretoria e criação da Federação Espírita, nós temos então que mostrar que muitos nomes se revelaram, se destacaram nesse processo desses 65 anos de federação. São muitos nomes, nós optamos por mencionar alguns deles apenas, dado a maior destaque que tiveram durante esta fase histórica da Federação Espírita de São Paulo. Vejam vocês, no campo administrativo, nós não poderíamos deixar de mencionar Carlos Jordão da Silva e Pedro Lameira de Andrade. O Carlos Jordão da Silva, por exemplo, ele foi um dos grandes mentores do processo de unificação do Pacto Áureo que se estabeleceu em 1949 e teve um realce muito importante. Depois, no campo da pesquisa científica, por exemplo, nós tivemos o professor Carlos de Souza Chalders, que ele era professor da universidade, professor da Politécnica e grande conhecedor da área de metapsíquica. Então, naquela fase inicial, estabeleceu-se muitas pesquisas dentro da Federação Espírita do Estado de São Paulo. Na área de divulgação, nós não podemos deixar de mencionar, por exemplo, Godoy Paiva, Pedro de Camargo Vinícius, Paulo Alves de Godoy, com as tertúlias evangélicas, com a criação do jornal O Semeador, a criação da editora dos livros e toda essa divulgação que nós tivemos no trabalho específico da divulgação da Federação Espírita de São Paulo. Na área de ensino, não pode deixar de ser mencionado 2 nomes especificamente, o comandante Edgar Armon e o professor São Marcos. O comandante Armon, especificamente na criação das escolas de educação mediúnica e escola de aprendiz de evangelho a partir de 1950, 51 até 54, e o professor São Marcos na organização e criação do curso de expositores e de filosofia dentro da Federação Espírita de São Paulo. Na assistência social, é inesquecível o nome do senhor José Gonçalves Pereira, quando ele realmente, naquele trabalho de obtendo a doação do terreno, a doação não, comodato do terreno do governo do Estado, criou e estabeleceu a Casa Transitória Fabiano de Cristo, que todos nós conhecemos, e hoje numa área lá de 40 e tantos mil metros quadrados, nós temos 49 construções, um trabalho extraordinário que está sendo feito na Casa Transitória com toda a nossa assistência social. Na área espiritual, nós temos 3 nomes que eu quero ressaltar. O primeiro, nosso querido Estevão Matei, que por muitos e muitos anos ele trabalhou dentro da área espiritual, na organização dos trabalhos de desobsessão, foi um nome de destaque, foi conselheiro por muito tempo, um dos mais antigos conselheiros da Federação, e inclusive hoje nós temos seu filho aqui representado, o Messias Matei, dentro do Conselho da Federação Espírita de São Paulo. Como elementos, como pessoas ainda vivas, são nomes que já há mais de 40 anos
atuam na área espiritual. Não posso deixar de mencionar a dona Rosa Freua de Carvalho, que está aqui presente, ainda diretora da área espiritual, e o nome de dona Marta Galego Tomás, que desde os tempos do Edgar Armon vem dirigindo o serviço de vibrações do Colégio de Médio numa atividade, numa atitude, num trabalho excepcional. Esses nomes não podem deixar de ser mencionados na nossa palestra. Por fim, nós podemos dizer, e não esquecer também, os nomes de dona Henriqueta Moreira, a grande maestrina que organizou o nosso coral Carlos Gomes, e o nosso querido doutor, professor, ou não, o querido senhor Teodoro Lauzi Sacco, que foi, nos últimos tempos, o nosso grande mentor para a construção desta nossa sede atual em que nós estamos. Nesses 65 anos de expansão da Federação Espírita de São Paulo, ela tornou-se, para gáudio desses grandes trabalhadores do passado e nosso, o maior luzeiro espírita do mundo. Na área de ensino, hoje, dirigida pelo João Batista do Vale, ela tem cerca de 11 a 12 mil alunos matriculados nos seus diferentes cursos, cada um com seus livros, textos básicos, que foram organizados por uma comissão específica, objetivando uma uniformidade de linguagem e uma uniformidade de ensinamento nos seus diferentes cursos, ou seja, aquele curso preparatório de espiritismo, curso básico, curso de educação mediúnica, curso de aprendiz do evangelho, e depois todos os cursos de expositor, filosofia espírita que nós temos hoje, cada um com seus livros textos, de uma maneira bastante expressiva, leva o ensinamento da doutrina espírita, não só aqui na federação, na parte central, mas em todos os centros a ela coligados e que adotam esse sistema de ensino. Na área espiritual, hoje, ainda sob o comando de Dona Rosa, nós temos mais de 7 mil pessoas que são assistidas diariamente pela federação. Nós temos mais de 5 mil trabalhadores e mais de 150 trabalhos especializados dentro da área espiritual. Vejam vocês que a federação realmente tornou-se um gigante. Na área social, lá na Casa Transitória, hoje sob a direção de Dona Ivanira do Santo Júlio, nós atendemos mais de 4.500 famílias anualmente, afora o serviço de assistência aos idosos, a gestantes, serviço profissionalizante, e ainda o trabalho das creches lá no Centro de Convívio Maria Francisca Marcondes Guimarães e da Fraternidade Discípulos de Jesus, com seus 16 a 17 trabalhos que todos nós conhecemos. Na área de divulgação, hoje sob o comando do nosso querido amigo Clodoaldo Melo, com os jornais O Semeador, desde a fundação em 44, com o Jornal Espírita adquirido, vindo para a Federação em 88, e uma biblioteca com mais de 20 mil volumes, site na internet, congressos, encontros, palestras, teatro, coral, e a orquestra coral Orquestra Carlos Gomes, e a editora e as livrarias, promove a expansão doutrinária, promove a expansão da federação e deste lado do mundo e também do outro lado do mundo, porque nós temos a convicção que muitos espíritos seguem assistindo às nossas aulas como espíritos dentro dos nossos bancos escolares. Na área de infância, juventude e mocidade, dirigida pela nossa querida Silvia Puglia, com mais de 2.500 jovens e crianças e mais de 200 colaboradores em todo o seu trabalho, ela promove a educação dos princípios do Evangelho de Jesus e da doutrina espírita, através de creches, teatros, encontros de paz e ajustamento familiar e toda aquela atividade que nós encontramos na área de infância, juventude e mocidade. Na área federativa, que em março, vejam vocês o crescimento da federação. A área federativa, em março de 44, ela tinha uma relação de 51 centros filiados aqui na capital e 12 centros no exterior. E esses dados foram registrados no jornal O Semeador, na sua primeira edição, em 1944. Ou seja, em 44 a federação tinha 63 centros coligados. Hoje, nós estamos com um pouquinho mais de 1.000 centros ligados com a Federação Espírita de São Paulo, dentro dos quais a maioria deles atuam
seguindo a orientação da federação, seja no trabalho de assistência social, no trabalho de assistência espiritual e na área de ensino, seguindo as diretrizes estatutárias definidas pela federação, conquanto cada um deles mantenham a sua identidade administrativa. No campo administrativo e financeiro, hoje, sob praticamente comando do presidente e do vice-presidente, o nosso querido Dr. Caio Salama, e do financeiro, o senhor Mitsuo Gari, a federação estabeleceu as regras fundamentais para sobreviver como entidade assistencial, sem depender basicamente de donativos do Estado. Possui um patrimônio hoje da ordem de 16 milhões de reais, conforme consta dos seus balanços, que foram auditados nos últimos anos 97, 98 e 99 por uma auditoria independente, e que inclusive esse parecer foi entregue ao Conselho Nacional de Assistência Social recentemente, ainda nos últimos dias, quando estive em Brasília para entregar o parecer. As contas da federação estão todas elas perfeitas, auditadas. Nós temos um perfeito equilíbrio orçamentário, graças a Deus. Estamos promovendo ainda mais a melhoria provável dos nossos prédios, e para que a gente tenha condição realmente de promover essa expansão doutrinária. A saga da FEESP, assistida por seu patrono, o Espírito Bezerra de Menezes, em última análise, seguir empunhando a bandeira viva e dinâmica do Espiritismo, com a colaboração dos espíritas de boa vontade, dos espíritos amigos, no campo da expansão e da fidelidade doutrinária. Esta é a primeira parte. Na segunda parte da nossa palestra, nós vamos falar da fidelidade doutrinária propriamente dita. E por entrar nesse campo, pode-se dizer que toda entidade tem, como todas as pessoas, os seus problemas. A federação teve os seus problemas e continua tendo. As pessoas também têm, mas nós temos que superar todas as nossas dificuldades e caminhar para a frente com os nossos próprios pés, buscando as nossas soluções, as mais honestas e possíveis. Mas, se para os homens vale manter a consciência tranquila, para a sociedade espírita vale a fidelidade aos seus princípios estatutários, estruturais e doutrinários. Quando, depois do término da Segunda Grande Guerra e com o advento da televisão, tendo início o grande processo de globalização, transformando a Terra numa pequena aldeia, o que aconteceu? A difusão do Espiritismo tornou-se alvo de práticas não consentâneas com os princípios doutrinários estabelecidos pela codificação da doutrina espírita, e nos livros, inclusive, mencionados por Gabriel Delany, Leon Denis, Ernesto Bozano e muitos outros. Além desse foco inicial da codificação, nós tivemos o surgimento, a partir do advento de 1930, praticamente com Chico Xavier, um novo levantamento de informações doutrinárias fundamentais para o dinamismo da doutrina espírita. Assim, ao lado das grandes obras do Espírito de Emmanuel, André Luiz e outros, trazidos a esse mundo pelo notável Francisco Cândido Xavier, e de outros autores encarnados como Caio Barchuti, Herculano Pires, Vinícius Emílio Mano Vieira e Arilex, que não pode deixar de ser mencionado, reconhecidamente engajados na fidelidade doutrinária, surgiram paralelamente obras que mesclaram os ensinamentos dos Espíritos com princípios e conceitos à margem desta fidelidade. Nós tivemos, então, o surgimento de livros que não estavam consentâneos com esta fidelidade doutrinária. E a Federação Espírita de São Paulo, e aqui eu menciono mais uma vez o nome do nosso queridíssimo Dr. Arilex, ele obteve, junto do Conselho Deliberativo da Federação, a aprovação de uma comissão de doutrina. E assim, então, veja, a Federação Espírita de São Paulo, por seu Conselho Deliberativo, não se prendeu ao fundamentalismo ou à ortodoxia dos livros da codificação,
considerando como Allan Kardec o fazia, o dinamismo da doutrina. Por outro lado, também não se admitiu a convivência no seu ninho de conceitos espúrios que maculassem os seus princípios fundamentais. Tendo por patrono o insigne Bezerra de Menezes e sob sua bandeira a FEESP, se opôs a essas influências estranhas, criando sua própria comissão de doutrina. O seu Conselho Deliberativo, em setembro de 1964, veja vocês já quantos anos foi, fundamentou a sua decisão no regulamento da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, conforme consta no Livro dos Médiuns, capítulo 30, artigo 24, onde consta, palavras de Kardec: a sociedade submeterá a um exame crítico as diversas obras que se publicarem sobre o Espiritismo, quando julgue oportuno. O próprio Kardec defendia a tese desta fidelidade doutrinária, e a Federação assumiu esta postura junto com Kardec. Desta forma, a FEESP se opôs e se opõe às influências não doutrinárias espíritas, da teosofia e de outros conceitos orientalistas, às obras de Ramatiz, de Pietro Baldi, de Rustang e de outros, sustentando os alicerces da codificação espírita, procurando ela seguir o que disse seu patrono, nosso querido Bezerra de Menezes, que disse o seguinte, numa das suas manifestações como espírito: seja Allan Kardec não apenas crido ou sentido, apregoado ou manifestado a nossa bandeira, mas suficientemente vivido, sofrido, chorado e realizado em nossas próprias vidas. Sem esta base, é difícil forjar o caráter espírita cristão e que o mundo conturbado espera de todos nós pela unificação. Veja a posição de Bezerra de Menezes, totalmente baseado nos alicerces de Kardec, mas não nas palavras simplesmente, mas no Kardec vivido, sofrido, como nós propomos através da reforma íntima, nessa busca de um novo homem para o nosso bom combate. Nesse ponto, onde encerramos esta parte da palestra que trata da fidelidade doutrinária, não podemos deixar de mencionar que a proposta de criação da comissão de doutrina foi feita pelo notável conselheiro da Federação, com 46 anos seguidos, de 1946 até 1988, e defensor da pureza doutrinária, o Dr. Arilex, a quem hoje nós vamos homenagear através de sua esposa, Dona Cássia, oferecendo-lhe um buquê de flores, simbolizando a sua beleza. Em sua beleza e perfume, nosso maior agradecimento em nome de todos os diretores, conselheiros, colaboradores, alunos e frequentadores desta casa, por seu magnífico trabalho que muito honra a doutrina espírita e esta casa. A ele, o nosso querido amigo Dr. Arilex. Cadê a buquê? Cadê a minha buquê? Então veja, ao Dr. Arilex, que certamente deve estar presente, o nosso abraço fraterno, e que Jesus e os amigos espirituais o tenham em boa conta. E assim, nesse momento eu quero entregar esse buquê de flores para a Dona Cássia Alex, esposa do nosso querido amigo Não posso deixar de falar algumas palavras do Arilex. Eu tive a felicidade de conviver com ele muitas horas. Eu fui um fã ardoroso dele nas suas aulas, através de suas aulas, e por causa do seu centro crítico, e assisti várias palestras dele. Mas a partir dos últimos 5 anos, eu fui mais feliz, porque participei com ele na casa da doutora Beatriz Carvalho, de
de um grupo de estudo onde toda segunda-feira nós nos reuníamos. E por 2 anos seguidos ou mais, nós tínhamos a convivência diária, semanal com o Arilex. Com ele, nós apresentamos o livro A Evolução do Princípio Inteligente, porque foi o Dr. Arilex que prefaciou esse livro. E ele lá, com toda a sua galhardia, ele discordou do ponto de vista do próprio livro ao afirmar que não aceitava o corpo mental como estrutura do espírito. E evidentemente que eu concordei, era pensamento dele, embora discordasse do pensamento, mas estava ali no seu prefácio. Posteriormente, depois já de 6, 7 anos, naquele grupo da casa da doutora Beatriz, nós apresentamos um tema baseado no outro livro, Perispírito e Corpo Mental. E foi lá, depois de 50 minutos de exposição, 1 hora de exposição, onde me cabia expor o tema, o doutor Arilex presente, ele disse assim: Durval, como você falou, até que eu aceito a tese do corpo mental em 50%. Eu disse a ele, eu falei, bom, se em 50 minutos o senhor aceitou 50%, depois de algumas horas o senhor vai chegar no 100%, tenha certeza. E aí propus a ele que nós discutíssemos o tema na casa dele, e ele concordou. Então passei durante quase 2 semanas, todas as tardes, muitas tardes, indo à casa dele. Foi aí o grande convívio que eu tive com o Arilex, na casa onde era sempre servido um chazinho, um cafezinho, uma bolachinha pela dona Cássia, com muito amor e carinho, e são momentos que não me fogem da memória. E por mais de 20 e tantas horas nós discutimos o problema, e a cada momento o Arilex, ele dizia, olha, eu estou aceitando, e acabou fazendo o prefácio do novo livro, mudando a sua posição e aceitando a tese do corpo mental e do corpo espiritual trazida por André Luiz. Então veja vocês, eu queria mostrar com isso, não falar do livro, mas falar do comportamento do grande homem. Ele é rigoroso, foi rigoroso, por alguns até rigoroso demais em sua pureza doutrinária, mas no momento em que ele se debateu, discutiu, ele raciocinou, ele mudou seu comportamento. Então ele não tinha uma fé cega, ele não estava preso cegamente aos seus princípios, ele aceitava o debate, e é isso que o espírita deve fazer. Nós devemos ter a nossa fé mais raciocinada, a nossa fé lógica e a nossa fé robustecida pela razão, e não simplesmente ficarmos misticamente presos às nossas ideias e às nossas opiniões. Daí a grande importância do Arilex nesse trabalho durante mais de 50 anos junto à Federação Espírita do Estado de São Paulo. Então, ao lado de todos aqueles nomes, ele também merece esta posição hoje. Por isso a ele rendemos a nossa homenagem, o nosso carinho, e que Jesus realmente o tenha em boa conta e que ele esteja aqui abraçado pelos amigos espirituais. Na palavra ao Arilex e o nosso carinho. E na última parte, eu vou ser bem breve, seria falar sobre a reprodução assistida à luz do Espiritismo. Nós nunca procuramos escrever esse livro, mas ele foi surgindo de uma maneira, podemos dizer, espontânea. Eu tenho uma filha que, não podendo ter filhos de forma natural, e ela, como gosta da área biológica, seguindo os estudos científicos, buscou os filhos através da fertilização in vitro, ou seja, os bebês de proveta, reprodução assistida em última análise. Mas ela tinha suas dúvidas, e ela me perguntava, já nos últimos 2 anos, pai, se o meu filho, se o médico destruir o embrião, estaria destruindo um filho meu? Se eu colocar o meu embrião num congelador, o meu filho, a alma do meu filho está presa a esse embrião? E se eu doar um embrião, estaria doando um filho?
Ela me perguntava, porque ela tinha uma certa noção da doutrina espírita, porque chegou a fazer o curso preparatório e depois não continuou por causa de casamento e outras coisas. O fato é que ela tinha suas dúvidas e eu ia resolvendo as questões segundo o meu ponto de vista. Mas a situação foi indo de tal maneira em que, num determinado dia de setembro do ano passado, a Federação Espírita de São Paulo recebeu um convite da maternidade Santa Catarina, pedindo que ela, a federação, expusesse diante de um corpo de ética do hospital o ponto de vista da doutrina espírita em relação à reprodução assistida. E o que aconteceu? A diretoria da federação falou: Durval, vai representar a federação. Mas, como nós sabemos que não devemos dizer aquilo que achamos da doutrina, a diretoria da federação, em conjunto, nós decidimos perguntar aos espíritos o que nós devíamos falar. Porque se eu tenho que falar em nome da doutrina, em nome dos espíritos, mas não aquilo que nós achamos. Então, para levarmos à Comissão de Ética da Maternidade Santa Catarina a posição efetiva da federação e dos espíritos, numa reunião de diretoria, nós perguntamos aos espíritos algumas questões. Essas questões básicas, 3 primeiras, estavam ligadas ao momento da ligação da alma ao corpo. Em que momento realmente, na reprodução assistida, os espíritos ligam a alma ao corpo? Porque, de acordo com o corpo da codificação, está escrito que os espíritos ligam a alma no momento da concepção. Mas a concepção na reprodução normal, ela se dá normalmente lá na trompa de Falópio, quando o espermatozoide encontra o óvulo, ali se dá a fecundação normal. Mas dentro da reprodução assistida, não acontece isso. A junção, a união do espermatozoide com o óvulo se dá na proveta, se dá in vitro. E estando in vitro, será que o espírito vai se ligar in vitro? Se ligasse in vitro, todos esses embriões que estão congelados teriam pítio ligado. Então a posição não poderia ser na base do eu acho, teria que ter uma posição esclarecida pelos espíritos. E dentro dessa alternativa nós fizemos as perguntas junto com a diretoria e os espíritos responderam. Os espíritos não, um espírito respondeu. Eu vou dizer o nome dele aqui, que talvez, se for ele, a nossa homenagem a ele. De acordo com as médiuns da mesa, quem falou, quem deu as manifestações foi o Dr. Albert Sabin, que foi trazido para a nossa reunião para responder as questões. E ele respondeu de maneira para nós bem clara, deixando uma posição esclarecida da doutrina espírita, mostrando claramente que aqueles embriões da proveta não têm alma. Naqueles embriões que estão todos congelados, não tem alma. É um simples embrião. É um simples matéria utilizável pelo espírito posteriormente. Porque todo ser humano, para ser ser humano, na nossa linguagem, é uma composição de corpo e alma. Porque o corpo sem alma é um corpo morto, não tem nem direitos jurídicos definidos. Como corpo e alma, como ser vivo, nós temos nossos direitos adquiridos, nossos direitos constitucionais. Então veja, o problema nosso era saber em que momento era formado o ser humano. E de acordo com as informações dos espíritos, este ser humano seria formado depois que os médicos colocassem o embrião no útero materno. A partir daquele momento da colocação do embrião no útero materno, é que os espíritos iriam verificar se havia interesse de algum espírito naquele embrião, se aquele embrião estava em condições de atender às exigências e necessidades do espírito. Somente aí a ligação poderia ser feita, depois de cessado o livre-arbítrio dos homens, cessado o livre-arbítrio dos pais e iniciada a ação dos espíritos a partir daquele momento. Aí sim, então eles deixaram bem claro que os embriões que estão todos congelados não têm espíritos ligados, eles poderão ser destruídos com todo respeito, evidentemente, mas não será considerado crime e nem eticamente negativo para a doutrina espírita, porque não são seres humanos. Depois
Depois dessas perguntas e que levamos os fatos para a maternidade, discutimos junto aos médicos, enfermeiros lá do hospital da maternidade Santa Catarina, nós buscamos outros elementos e novas dúvidas, e depois de 15 dias fizemos uma nova consulta aos amigos espirituais com novos questionamentos. E estas duas perguntas, esses dois encontros com os espíritos, realmente eles foram gravados junto com a diretoria, eles foram transcritos no livro Reprodução Assistida, mostra a posição atual dos espíritos em relação à reprodução assistida e todos os seus complementos ligados a esse estudo do genoma humano, do ADN e da barriga de aluguel e de outros fatos que estão ligados. Evidentemente, como o assunto veio à baila e muitas questões trouxeram, a diretoria houve por bem aprovar a ideia de se fazer um livro, A Reprodução Assistida, à luz do Espiritismo, com os elementos que nós tínhamos à mão, com esses elementos que vieram. Dada a nossa incapacidade, nosso pouco conhecimento de medicina, nós buscamos informações junto a duas médicas que consideramos de importância vital na elaboração do livro. E eu não posso deixar de mencionar o nome delas agora aqui. A doutora Cíntia Ioli Nogueira, eu não sei se ela está presente, ela disse que viria. Ela está presente, a Cíntia? Não, ela não veio. Então a doutora Cíntia, ela é uma profissional especializada na área de reprodução assistida. Ela fez a revisão, inclusive escreveu um capítulo do diagnóstico pré-implantacional que está no livro. E depois dela nós pedimos à doutora Beatriz Carvalho Pereira, que também está presente, eu sei que ela está aqui. Beatriz, onde é que você está? Lá no cantinho. Doutora Beatriz, que tem estudo de medicina e tecnologia, ela hoje era dirigente do centro de ginecologia lá do Complexo Hospitalar de Guarulhos, tem mais de 30 anos de experiência na área. Ela fez uma revisão, me deu várias sugestões, e o fato é que o livro está aí, tem sido bastante vendido, tenho obtido muitas boas respostas, as pessoas têm escrito, médicos, outros médicos já têm dito, da importância da posição da federação diante de um assunto novo. E este assunto novo é a reprodução assistida, e da qual nós estamos felizes, porque por causa disso eu já tenho 2 netinhas novas, 2 bebezinhos de proveta, que já estão com 3,5 kg. A imagem dela, a fotografia dela tirada de ultrassonografia está na capa do livro, quando ela tinha 6 meses ainda na barriga da mãe. Isto é o que eu tinha que falar para vocês. Tem muita coisa, mas o tempo ruge, o tempo corre e a gente não pode ficar toda a vida. A todos vocês, então, o meu fraterno abraço, o meu carinho, na esperança de que vocês realmente consigam superar as suas dificuldades individuais, mantendo a paciência e a resignação quando não souberem as causas que determinam o seu sofrimento. Que vocês mantenham-se firmes na busca do conhecimento e na busca da prática do amor, cumprindo aqui, disse o Espírito de Verdade no capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo: Espíritas, amai-vos, este é o primeiro mandamento. Instruí-vos, este é o segundo, porque quem ama faz o bem, mas quem ama e sabe faz o bem melhor. Muita paz, muito carinho, muito obrigado. A área da divulgação, aqui mais uma vez, deixa os nossos melhores agradecimentos ao nosso presidente, Sr. Durval Ciampone, que nesse dia de hoje traçou para nós um roteiro nos levando ao passado, quando tudo começou, no dia 12 de julho de 1936, o nascimento da nossa casa.
E entre o tempo e o espaço, ela foi buscando o seu crescimento e a sua evolução. E hoje, nessa presente data, o destino dessa casa está em suas mãos e da nossa diretoria. Então nós rogamos a Jesus que abençoe a ele, aos nossos diretores, para que esta casa sempre possa continuar a caminhar pelo bem. E nós também agradecemos a Deus pela oportunidade desta casa existir e nós estarmos aqui presentes, trabalhando. Não importa a nossa função, seja presidente, diretor, passista, expositor, mas cada um de nós aqui traga aquela parcela chamada amor, porque é o amor que dá vida a esta casa e possamos sempre caminhar junto e dando a ela o nome que ela merece, Federação Espírita do Estado de São Paulo.